Autoridades, senhoras e senhores, bom dia. Sejam bem-vindos à Câmara Municipal de Manaus. Anunciamos o início da reunião solene de outorga da Medalha de Ouro Cidade de Manaus ao excelentíssimo senhor professor doutor Cleinaldo de Almeida Costa, magnífico reitor da Universidade do Estado do Amazonas, conforme o decreto legislativo número 407/2018, de propositura do vereador Samuel da Costa Monteiro, que presidirá esta sessão solene. TV Câmara é o legislativo municipal mais perto de você. Você tem imagens do plenário da Câmara Municipal de Manaus, em uma reunião solene de outorga da Medalha de Ouro Cidade de Manaus, ao professor doutor senhor Cleinaldo de Almeida Costa. Lembrando que esta é uma propositura do vereador Samuel. Bom dia, senhoras e senhores. Autoridades, nobres vereadores, senhoras e senhores, bom dia. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta reunião solene em homenagem ao magnífico reitor Cleinaldo de Almeida Costa. Neste momento, convidamos para compor a mesa diretora a Sua Excelência, o senhor professor doutor Cleinaldo de Almeida Costa, reitor da Universidade do Estado do Amazonas, o nosso homenageado. A Sua Excelência, a senhora Euseni Araújo Trajano, subsecretária municipal de Gestão Educacional da CEMED, representando a Prefeitura Municipal de Manaus. A Sua Excelência, o senhor Paulo Aristo de Almeida Ramos, assessor especial, representando o professor doutor Silvio Mário Pulga Ferreira, reitor da Universidade Federal do Amazonas. A Sua Excelência, o senhor professor mestre Cleto Cavalcante de Souza Leal, vice-reitor da Universidade do Estado do Amazonas. E a Sua Senhoria, o doutor José Bernardo Sobrinho, presidente do Conselho Regional de Medicina. Neste momento, convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro. Gigante pela própria natureza.
Solicitamos ao mestre de cerimônia que faça uma breve leitura da biografia do homenageado. Cleinaldo de Almeida Costa tem 51 anos, é natural de Três Rios, no Rio de Janeiro, mas mora em Manaus desde os 7 anos de idade. É pai de Rafael, Ana Paula, Beatriz, Gabriele e Isabelle. Começou a carreira do magistério como professor de Química do ensino médio na Escola Estadual Petrônio Portela, no bairro Dom Pedro, em Manaus. Graduou-se em Medicina pela Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, no ano de 1994. Em 2000, concluiu o mestrado em Cirurgia Vascular pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Em 2001, participou do processo seletivo para professor da primeira turma de Medicina da UEA. Foi classificado e recebeu o número de matrícula 78. É professor concursado em Cirurgia Vascular, Telemedicina, Telesaúde na UEA e professor concursado na Cirurgia Vascular pela UFAM. No ano de 2008, obteve o título de doutor em Medicina Clínica Cirúrgica pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP. É titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e da Academia Amazonense de Medicina, da State Faculty, do Programa Suporte Avançado de Vida em Trauma, em Manaus, e membro da Sociedade Brasileira para o Atendimento Integrado ao Traumatizado, e da Sociedade Pan-Americana de Trauma. Também é membro do corpo editorial do periódico Latin American Journal of Telehealth. Exerce o cargo de reitor da Universidade do Estado do Amazonas desde março de 2013. Ficou interinamente no cargo por 1 ano e, depois disso, foi eleito pela comunidade acadêmica como o primeiro reitor escolhido por voto direto na história da instituição. Em abril de 2014, tomou posse no cargo com duração de 4 anos, onde permanece até os dias atuais. Em nome dos vereadores da 17ª Legislatura desta Câmara Municipal de Manaus, temos a honra de fazer a outorga de Medalha de Ouro Cidade de Manaus ao excelentíssimo senhor professor doutor Cleinaldo de Almeida Costa, magnífico reitor da Universidade do Estado do Amazonas. Para fazer esta honraria, convidamos o vereador Samuel da Costa Monteiro. A Câmara Municipal de Manaus, a 17ª Legislatura, o cerimonial, é lógico, a Câmara Municipal, os vereadores, Decreto Legislativo número 407, de 20 de março de 2018, artigo 1º, fica concedida a Medalha de Ouro Cidade de Manaus ao professor Dr. Cleinaldo de Almeida Costa, com base no artigo 173, inciso 4 do Regimento Interno, como reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à sociedade manauara, de propositura do vereador professor Samuel da Costa Monteiro, realizado às 10 horas hoje, no dia 27 de julho de 2018, no plenário Adriano Jorge, artigo 173, todo cidadão nascido e tal, quer dizer, esses detalhes. Então, eu quero aqui agradecer, né, a presença de vocês, em especial nosso querido, magnífico reitor, com todo o direito, com toda a honraria e com orgulho, né, de ter esse privilégio de essa medalha de ouro, que pouco significa diante de tudo o que o senhor já fez pela UEA, e pela cidade de Manaus, o estado do Amazonas e pelo Brasil, né? Vamos entregar essa...
Neste momento, convidamos o vereador Samuel para fazer o seu pronunciamento. Quero aqui agradecer a presença de todos, em especial a Sua Excelência, o senhor professor Dr. Clinaldo de Almeida Costa, reitor da UEA, a Sua Excelência, a senhora Euseni Trajano, aqui neste ato, representando o nosso prefeito e a Secretaria Municipal de Educação, a Sua Excelência, o senhor Paulo Aristo de Almeida Ramos, assessor especial, representando o professor Dr. Silvio Mário Puga, a Sua Senhoria, o Dr. José Bernardes Sobrinho, presidente do Conselho Regional de Medicina, e neste momento também eu quero citar a nossa querida mestre, a professora Samara, o qual representa todos os professores, né, as pessoas que estão aqui presentes, um grupo seleto, porque quando se fala de educação, quando se fala de um mestre, de um doutor, que é referência nesse seleto grupo, né? E a gente fica feliz aqui por estar aqui com vocês. Eu também quero aqui agradecer a presença da Daniela, qual eu agradeço também a sua presença, os funcionários que estão aqui presentes, nosso cerimonialista, né? Bem, meu bom dia a todos, senhoras, senhores, e demais lustres componentes desta mesa, qual eu já citei. Senhoras e senhores que integram essa plateia, né, em nome da Câmara Municipal de Manaus, eu quero agradecer a presença de todos aqui reunidos para prestar essa justa homenagem ao nosso ilustre colega de caminhada, o nosso querido professor Dr. Clinildo de Almeida Costa, reitor da UEA. Esta honrosa homenagem nasce do profundo reconhecimento e do compreensível sentimento de alegria que esse grande homem, grande amigo, grande mestre, grande médico e grande líder transmite. Em nome de todos aqueles que tiveram a oportunidade e a satisfação de conviver e conhecer o brilhante trabalho do nosso homenageado. Registro de público meu encantamento com o afeto, a admiração deste talentoso e magnífico reitor, que marca o caminho por onde passa, com a sua leal e valorosa história, também sua imensa generosidade. Nesta ocasião tão especial e significativa de Sua Excelência, não posso deixar de abordar a enorme relevância obtida pela sua atividade no transcurso da história, né, que vem da história da Universidade do Estado do Amazonas. Como o primeiro reitor eleito em eleição direta desta universidade, lhe digo com a real certeza que essa missão enviada por Deus, a sua vida foi além do que imaginava. O professor Clinaldo teve pleno êxito em concretizar a esperança de muitas pessoas na área da educação do Estado do Amazonas. Acredito que o nosso caro mestre e colega, professor Dr. Clinaldo,
com a sua competência e responsabilidade, ensinou a todos, com o melhor exemplo de vida a seguir, uma educação de forma em que possamos nos dedicar com carinho ao belo legado que ele nos transmitiu ao nosso Estado. Você, professor, você é e sempre será uma referência a ser lembrada e que deve ser o motivo de inspiração sempre. Assim, sinto-me honrado em poder, como parlamentar, também professor, porque esse título ele vai ser herdado por toda a vida, professor. Comandar esse ato solene, eu, como vereador professor, de outorga de medalha de ouro, cidade de Manaus, a esse ser humano que tem sido usado por Deus. A educação é o pilar de uma sociedade, e quem dedica sua vida a melhorá-la merece todo o respeito e admiração. E você é um desses exemplos para nós, por esse momento de profunda emoção e orgulho, neste dia dedicado de homenagear a Vossa Excelência. Eu quero aqui dizer que eu tenho assim, quando eu leio o seu nome, que o meu sobrenome também é muito parecido com o de Vossa Excelência, que eu tenho Costa, é um privilégio. E também tenho o privilégio por ter passado pelo Petróleo Portela, nosso nobre amigo, o qual eu tive o privilégio também de homenagear aqui o nosso querido Augusto Bernardo Cecílio. É uma pessoa que marcou na minha história como professor e onde eu estou. O que eu me orgulho mais é de ser professor do que mesmo vereador, porque a gente sabe que, como vereador, você contribui bastante para a sociedade, mas como professor, você contribui muito mais, porque você tem a capacidade de modificar, de transformar a sociedade na base onde ela realmente precisa. Então, meu nobre querido professor, reitor, doutor, quero aqui agradecer por tudo o que fizeste para a nossa região, dando-lhe hoje, esse dia, hoje, a maior honraria da Câmara Municipal de Manaus. Eu fico honrado por ser um professor. A medalha de ouro, cidade de Manaus. Muito obrigado. Queremos convidar agora para fazer o seu pronunciamento a senhora Euseni Araújo Trajano, subsecretária municipal de Gestão Educacional da CEMED, representando a Prefeitura Municipal de Manaus. Bom dia a todos os presentes. Quero cumprimentar a mesa, na pessoa do vereador Samuel e do doutor Cleinaldo, em nome da Prefeitura de Manaus, em nome do prefeito Arthur Virgílio Neto e também da Secretaria Municipal de Educação de Manaus. Quero parabenizar ao vereador por essa propositura de homenagear o doutor Cleinaldo Costa, que tem sido, de fato, uma pessoa admirável em todo o seu trabalho à frente da Universidade do Estado do Amazonas e que tem sido um grande parceiro da Secretaria Municipal de Educação, aliás, da Prefeitura de Manaus, porque a nossa parceria não se restringe à Secretaria Municipal de Educação, mas também à Secretaria Municipal de Saúde e várias outras secretarias. Então, é muito importante que a universidade ela esteja presente na instituição pública, fortalecendo-a cada vez mais, e também como instituição pública, né? Nós possamos nos fortalecer nesse elo de formação de educadores, de formação de médicos, na formação da sociedade.
Então, parabenizo. Você é uma pessoa que tem nossa profunda admiração e respeito pelo trabalho democrático, dialógico, que tem feito à frente da Universidade Federal do Amazonas. Então, em nome de toda a Prefeitura de Manaus, nós parabenizamos e dizemos que é muito justa essa homenagem feita a você hoje pelo vereador Samuel. Muito obrigada. Convidamos agora o senhor Paulo de Almeida Ramos, assessor especial, representando o professor doutor Silvio Puga, reitor da Universidade Federal do Amazonas. Pois não. Tá. Tá. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa, na figura do magnífico reitor, professor doutor Cleinaldo de Almeida Costa. E começar falando, apesar de ele ser médico, que é uma profissão muito importante, que salva vidas, eu queria destacar professor. Professor, existem duas profissões que têm a palavra mais, é o juiz e o professor. O juiz é o magistrado e o professor exerce o magistério. Então, são as duas profissões que têm essa designação de o mais. E, no entanto, nós somos totalmente discriminados. Gostaria de, na Alemanha, o professor é o top da carreira, é o professor quem ganha mais. Então, os magistrados, que são procuradores, chegaram para a senhora ministra Angela Merkel e fizeram uma proposta de nivelar o salário deles com o dos professores. E ela respondeu o seguinte: como vocês querem ganhar igual aqueles que ensinaram a fazer o que vocês fazem hoje? Então, falando agora do professor, tudo que já tinha de ser falado, já foi falado anteriormente pelo professor Samuel, e gostaria apenas de dizer que nós da UFAM somos parceiros, não existe duas universidades, uma estadual e uma universidade federal. Existe uma universidade no Amazonas que temos os mesmos objetivos, que é promover o bem-estar da sociedade, tá certo? E outra coisa, uma coisa que nós devemos ter em mente, a universidade tem uma missão muito importante, que é mudar a mentalidade. Porque todos nós aqui nessa casa, que representa o povo, que faz as leis, os políticos hoje estão com a mentalidade errada. Então, nós não adiantamos mudar os políticos. Ninguém vota mais nesse, não vota mais naquele. O que nós temos que fazer é uma mudança de mentalidade política, mentalidade do povo. Todo mundo, se não mudar a mentalidade, não muda nada. Pode entrar sigla partidária que entrar, candidato que entrar, líder que entrar, porque eles vão se enquadrar novamente dentro da mesma coisa, das mesmas influências. Então, temos que ter mentalidade nova. Essa é a chave para mudar o país, não há outra chave. Ou se muda a mentalidade, ou então nós vamos ficar no buraco para sempre. Parabenizar o professor pela justa homenagem e dar os parabéns, inclusive, até eu falei antes dele, ele foi também professor da minha filha, que é médica também. Tem uma parcelinha dele de contribuição na minha família, né? Muito obrigado e um abraço, professor, pela justa e merecida medalha. Muito obrigado. Convidamos agora para fazer o seu pronunciamento o senhor professor mestre Cleto Cavalcante de Souza Leal, vice-reitor da Universidade do Estado do Amazonas. Sim. Bom dia. Bom dia, Sua Excelência, senhor vereador professor Samuel da Costa Monteiro. Bom dia ao meu querido
professor doutor Cleinaldo de Almeida Costa, a quem cumprimento a mesa. Bom dia aos professores, às pessoas que se encontram aqui, aos pró-reitores, aos diretores, né, da nossa amada universidade. Na verdade, eu sou suspeito para falar do professor Cleinaldo, né? Suspeito, né, durante esses 3 meses de trabalho porta a porta, né, e distribuição de preocupações sobre a nossa universidade. E verifico que a medalha é uma honraria muito grande para o trabalho que ele tem desenvolvido ao longo desses 4 anos e ao longo desses 3 anos nessa nova gestão que nós nos elegemos, né? Então, quero parabenizar o vereador Samuel da Costa Monteiro pela medalha de ouro atribuída ao professor Cleinaldo, mas eu não posso não destacar o trabalho frente à UEA. Na verdade, a medalha passa além da pessoa do professor Cleinaldo. É uma medalha entregue à universidade e por todo o trabalho que ela tem feito na cidade de Manaus e no interior de todo o Estado. O desafio de fazer educação no Estado, com as dimensões que nós temos aqui, são grandes e preocupantes também, porque às vezes a gente esquece do interior, achando que a universidade se encontra somente na capital. Então, e dentro desses estudos que nós temos feito, o professor Cleinaldo tem um gráfico muito interessante e que diz a influência da universidade no interior do estado do Amazonas. Ele mostra que o Índice de Desenvolvimento Humano, onde a UEA está presente, aumentou. Então, são 17 anos de atuação no interior e isso tem impactado na vida dos mais diversos municípios onde nós temos atuado. E o vereador Samuel falou do legado deixado pelo professor. Então, eu acredito nisto, que o professor deve deixar um legado, um gestor deve deixar um legado, deve dar condições para o desenvolvimento do trabalho e fazer educação dentro do nosso Estado. E, com certeza, a UEA é um instrumento para poder fazer isso. Então, e quero aqui reafirmar o meu comprometimento com o professor Cleinaldo de Almeida Costa durante esses próximos 4 anos na gestão da Universidade do Estado do Amazonas, porque eu tenho a certeza, a plena convicção, de que nós podemos avançar muito mais na educação dentro desse Estado. E, por isso, a missão da Universidade do Estado do Amazonas tem que ser realizada. Então, meus parabéns, justa homenagem ao reitor da universidade, que tem um compromisso com a educação, que tem um compromisso com a instituição Universidade do Estado do Amazonas. Obrigado. Convidamos agora para fazer o seu pronunciamento o doutor José Bernardo Sobrinho, presidente do Conselho Regional de Medicina. Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, quero cumprimentar os membros da mesa, em nome do professor Samuel, e parabenizá-lo por essa propositura. Em homenagem ao professor Dr. Cleinaldo, que peço a ele a permissão de chamá-lo de Cleinaldo. Por 2 motivos. O Cleinaldo foi meu aluno de graduação e de residência. Eu o conheço profundamente e acho que a homenagem foi extremamente justa. Ele foi sempre um aluno dedicado, esforçado, probo, muito correto nos seus procedimentos e, acima de tudo, muito humano. Eu acho que é uma das poucas homenagens que eu tenho visto ultimamente, tão merecidas como a do Cleinaldo. E tenho idade para ser meu filho, que ele já foi colega de faculdade do meu filho, que também faz vascular. Então, eu quero deixar aqui, em nome do Conselho, uma homenagem bastante justa e tenho certeza absoluta, Cleinaldo, que você chegou a esse ponto por merecimento. Não foi por favor de político, não foi por favor de ninguém, foi por seu esforço, sua capacidade profissional.
e você alçou esse voo, chegando a reitor da Universidade do Estado do Amazonas, e certamente você terá condições de voos muito mais altos. Tenho certeza que você tem um futuro muito brilhante e conto com o nosso apoio do Conselho de Medicina, porque nós nos respeitamos. Você é um médico que serve de exemplo para todos os demais. Muito obrigado pela oportunidade de cumprimentar o nosso amigo Kleinaldo. Convidamos agora a Sua Excelência, o magnífico reitor Kleinaldo de Almeida Costa, para fazer o seu pronunciamento. Excelente. Confortável. Bom dia. Bom dia, senhoras e senhores. Eu quero aqui saudar a presidência dessa casa, o vereador Wilker Barreto, e nesta manhã, nessa honrosa manhã, saudar o presidente desta sessão solene, o vereador Samuel da Costa Monteiro, autor da propositura desta homenagem, e quero aqui saudar a excelentíssima senhora professora Euseni Trajano, subsecretária municipal de Educação, neste ato representante da Prefeitura Municipal de Manaus e grande amiga pessoal e da Universidade do Estado do Amazonas. Saudar meu caríssimo amigo, professor mestre Cleto Cavalcante de Souza Leal, vice-reitor da Universidade do Estado do Amazonas. Saudar meu caro professor, meu professor de graduação, Paulo Aristo Ramos, representante do magnífico reitor da Universidade Federal do Amazonas, professor doutor Silvio Puga. Saudar meu caríssimo amigo, meu dileto amigo, professor doutor José Bernardes Sobrinho, presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Amazonas. Saudar minha caríssima amiga, professora mestra Samara Barbosa de Menezes, pró-reitora de interiorização da Universidade do Estado do Amazonas. Saudar minha caríssima amiga, professora doutora Maria Paula Gomes Mourão, pró-reitora de pesquisa e pós-graduação da Universidade do Estado do Amazonas. Saudar caríssimo professor mestre Fábio Carmo Plácido Santos, diretor da Escola Superior de Artes e Turismo da Universidade do Estado do Amazonas. Saudar meu caro amigo professor mestre Alcian Pereira de Souza, diretor da Escola Superior de Ciências Sociais da Universidade do Estado do Amazonas. E saudar aqui nossos caros vereadores honorários, professor doutor Guilherme Benjamin Brandão Pita, professor da Uncisal, e saudar também o nosso caro vereador honorário, professor doutor Jackson Caiafa, chefe do Serviço de Cirurgia Vascular do Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro. Saudar meu caro amigo, doutor Antônio Lucas da Silva, perfusionista da cirurgia cardíaca. Saudar meu caríssimo amigo, professor mestre Davi Xavier, procurador-chefe da Universidade do Estado do Amazonas. Saudar meu caro amigo, professor Carlos Henrique Costa de Souza, vice-presidente da FUEA. Saudar minha caríssima amiga, professora doutora Maristela Silveira, diretora da editora universitária da UEA. Agradecer, sobretudo, a Deus por toda essa caminhada, por tudo que tem me proporcionado. Até aqui, Deus nos proveu. Isso, para mim, é uma bênção o dia de hoje. Agradecer minha esposa, Tatiane Freitas de Almeida, junto comigo nessa caminhada. Agradecer a Deus pelos filhos, pela Isabelle, pela Gabriele, pela Beatriz, pela Ana Paula. Agradecer a minha família, agradecer aos meus irmãos e a todos aqueles que me ajudaram a chegar aqui. Eu quero, nesse momento, que é um momento também importante para a Universidade do Estado do Amazonas, agradecer ao nosso governador amazonino Armando Mendes, que tanto tem apoiado essa universidade, a fundou e a tem apoiado até o dia de hoje, e dizer para os senhores o aspecto que tem uma homenagem de uma cidade chamada Manaus, uma cidade que foi São José da Barra do Rio Negro. Essa cidade, meu caríssimo vereador Samuel da Costa Monteiro,
Costa também, como eu. Essa cidade ela foi visitada por Alfred Russel Wallace em 1849. E é um momento interessante que ele relata em Viagens pelo Solimões e Negro. Nesse relato, Alfred Russel Wallace diz que chegou à Barra no dia 31 de dezembro de 1849. Nós estamos falando aí de 169 anos atrás. E ele diz assim, abre aspas, cheguei à Barra, 31 de dezembro de 1849. 5 ou 6 mil almas, umas poucas casas, nenhuma escola. O grifo é meu, nenhuma escola. Estamos falando aí de um pouco mais de 150 anos, nós não tínhamos escola formal nessa cidade. Os senhores terem uma ideia do impacto que a educação significa para esse país, para esse estado e para essa cidade e estado chamada Manaus. A importância disso, a importância da educação para todo esse cenário. E, assim, tenho aqui, nesse momento, a grata satisfação de ver, e acho que a vida ela é bonita por esse aspecto, várias pessoas aqui com quem nós já convivemos ao longo dessa vida curta, 52 anos de vida curta. Gente que trabalhou comigo, professor Samuel da Costa Monteiro, meu colega de Petrone Portela, onde eu lecionava Química e Biologia à noite e fazia Medicina durante o dia, que aqui o nosso querido professor Augusto Bernardo Cecílio, foi quem me deu a oportunidade de estar lá no Petrone e dar aula no Petrone, junto aí com o professor Samuel. Então, assim, a velha guarda da educação no nosso estado e na nossa cidade, professor Euseni. E vi aqui o Dori, tenho a oportunidade de ver o Dori aqui, já peguei muito ônibus com o Dori tarde da noite, e o Dori gostava de tocar um samba no último ônibus que chegava no Dom Pedro, tive a oportunidade de ver isso algumas vezes, me emocionar com esse momento. E tenho aqui à mesa figuras importantes da minha vida. Professor Paulo Aristo, meu professor na UFAM, e professor José Bernardes Sobrinho, meu professor de cirurgia vascular, meu professor no internato. Operei muito com o professor Bernardes, aprendi a operar com o professor Bernardes e fui seu aluno na residência de cirurgia. Professor Bernardes, professor João Lúcio Pereira Machado, e professor Fernando César Façanha Fonseca são os pilares da minha formação como cirurgião. E aqui agradeço, em nome do professor José Bernardes Sobrinho, a todos esses que me trouxeram até aqui, que me permitiram a graça de tornar-me um cirurgião e, naturalmente, de poder levar aquilo que me ensinaram a outros alunos, aqueles a quem a gente hoje se dedica. Muito cedo, meu grande amigo Guilherme Benjamin Pita me passa uma mensagem com a foto dessa homenagem aqui, professor Samuel. E eu respondi para ele o seguinte, Pita, essa homenagem ela é muito importante, ela é muito bonita, para uma instituição chamada Universidade do Estado do Amazonas. Para o cidadão Cleinaldo, é aquilo que a gente chama aqui na região, pavulagem, o sujeito é Pavlo. Então, o mais importante é aquilo que nós vamos fazer hoje à tarde. Nós estaremos num curso, professor Samuel, para alunos e professores na área de saúde, não só da medicina, mas da enfermagem, da fisioterapia, pessoal de reabilitação. Nós estaremos tratando de pé diabético e úlcera venosa, que são duas doenças muito graves, que levam a uma comorbidade muito grande e trazem muito sofrimento à população. Só para ter um dado, tanto que isso é grave, 57% de todos os doentes com pé diabético que chegam aos 3 pronto-socorros de adultos de Manaus serão amputados. Isso é uma chaga social, uma coisa horrorosa, e o professor Jackson Caiafa é um dos grandes baluartes brasileiros no sentido de reduzir essa estatística horrorosa, essa estatística de guerra civil americana. Quem viu o filme Dança com Lobos, em que se empilhavam pernas, sabe do que nós estamos falando. E a gente não quer empilhar perna, a gente quer salvar a perna e salvar vidas. E esses 2 professores estão aqui, pararam seus afazeres para estar aqui conosco, para melhorar a qualidade da atenção em saúde, sobretudo na área de cirurgia, aqui na cidade de Manaus. Então, eu peço, inclusive, uma salva de palmas para essas 2 autoridades. O meu caríssimo amigo Cleto falou de um negócio muito importante. Eu transfiro essa homenagem e eu a coloco para cada um de vocês, meus colegas da Universidade do Estado do Amazonas. Essa medalha é de vocês. Essa medalha é de um time, é de uma equipe que faz o EA todos os dias. Minha esposa sempre me lembra, quem entrega o cafezinho lá na UEA, quem lava o nosso banheiro, quem nos transporta, faz educação.
Quem está lá no interior, nesse momento, trabalhando, lidando diuturnamente com educação, faz educação. Quem está cuidando de finanças lá na UEA, quem está cuidando da burocracia, quem está, em última análise, resolvendo problemas na UEA, resolvendo problemas jurídicos de toda a ordem aqui, esse time faz educação. Quem faz arte na UEA, meu professor Fábio, meu caro amigo Fábio, faz educação. Então, fico muito feliz e muito honrado de representar essa universidade jovem, que tem 18 anos de vida, e que, 169 anos depois de Alfred Russel Wallace por aqui passar, tem levado educação para os nossos bairros, professor Samuel, tem levado educação para a cidade de Manaus num volume impressionante e tem levado educação ao interior do estado do Amazonas, nos nossos 61 municípios. Essa medalha é desse time, essa medalha é dessa equipe, essa medalha é de vocês. Muito obrigado. Eu quero, por fim, dizer aos senhores uma coisa. Uma ocasião, conversando com o CEO da Samsung, quando nós inauguramos lá o laboratório Ocean, que eu faço questão de convidar aqui ao Zeni e o nosso caríssimo vereador Samuel, professor Samuel, para que visitem o nosso laboratório Ocean e visitem também o nosso laboratório Nasus, que são laboratórios em parceria com a empresa privada, em parceria com a Samsung. No momento da inauguração desse laboratório, um laboratório de pesquisa de software muito moderno, eu perguntei ao presidente da Samsung à época, Mr. Park, qual que era o segredo do sucesso da Coreia, que saiu arruinada de uma guerra em 1954, um país fendido ao meio até hoje, e que este país, Coreia do Sul, passados mais de meia década, esse país tornou-se uma potência mundial. Todos nós temos alguma coisa de Samsung na nossa casa. E eu perguntei a ele, qual o segredo desse sucesso tão rápido? Nós estamos aqui num país que tem 500 anos de história e a gente não consegue dar esse input. Ele falou educação, meu amigo. Eu disse, mas o que vocês fizeram com habitação, com saneamento, com segurança? Educação. Mas educação. Nós elegemos 30 anos, 3 décadas, para investir em educação. O seu trabalho, o seu métier, professor Samuel, professor Bernardo, professor Paulo Aristo, professor Euseni, professor Cleto, os professores todos aqui reunidos, esse é o papel, esse é o trabalho. Esse trabalho de formiguinha, esse trabalho de todo dia, não é bem remunerado no Brasil, diga-se de passagem, não é como na Alemanha, não é como no Japão, nem é como em Seul, mas é o trabalho que modifica uma sociedade. As pessoas hoje andam cansadas, não aguentam mais ouvir jornal, telejornal, não aguentam mais abrir revista, o tempo todo as notícias são horrorosas do ponto de vista político, e cabe aqui uma ressalva, faz-se política com decência nessa cidade. Um exemplo disso aqui, professor Samuel, professor de carreira, hoje exercendo a atividade parlamentar com muita honra, com muita dignidade, dignificando a atividade da educação. E é por isso que digo para os senhores, tem caminho para mudar o nosso país. Esse caminho nós acreditamos e trilhamos todo dia. É a educação. E digo para os senhores, por fim, meus amigos, eu acredito na vida, acredito na educação, acredito no amor ao próximo e à nossa comunidade e à nossa amada cidade de Manaus. Manaus que me acolheu, menino, garoto, correndo na rua. Manaus que me criou e Manaus que me deu oportunidade, a quem devolvo com todo o meu amor, com todo o meu empenho, com todo o meu trabalho e, naturalmente, com a vida de meus filhos. Muitíssimo obrigado por tão honrosa homenagem, a qual não sou digno de merecê-la, e a qual transmito a todos os irmãos e irmãs que militam comigo na educação e na Universidade do Estado do Amazonas. Muitíssimo obrigado, longa vida à cidade de Manaus. Muitíssimo obrigado. Depois das palavras generosas do magnífico reitor Kleinaldo, convidamos a todos para, de pé, em posição de respeito, ouvirmos o hino do município de Manaus.
Eu quero, assim, um momento muito ímpar, né? E nós, dessa cidade maravilhosa que é Manaus, eu tenho o privilégio de, como vereador, nessa homenagem, ter assim a presença de professores, ter a presença dos médicos, pessoas que comandam e que lidam com cabeças pensantes e que têm um compromisso muito grande com esta cidade, com esse estado. Estado do Amazonas, nós temos conhecimento e sabemos, um estado continente, é um estado diferente, né? Porque não é só a dimensão territorial, é a formação desse território, dessa área terrestre, que dificulta, mas que a Universidade do Amazonas, né, que está no comando desse nosso magnífico reitor, que tem um compromisso muito grande com esse estado, com essa cidade. Nós sabemos que o estado é grande e é de difícil acesso, meu nobre. E a cidade também tem suas peculiaridades, né, suas dificuldades. Mas este compromisso, como nós ouvimos, né, comparando a valorização, o respeito aos professores. Eu, em todas as minhas falas, que aqui me dirijo quando estou nesse parlamento, nos pronunciamentos, eu sempre coloco que a educação é o único caminho para modificar, para transformar, para oportunizar grupos, uma cidade, um estado, um país, um mundo. E nós temos exemplos. E as nossas ações, quando elas não podem ser criadas, elas podem ser copiadas, né? Quando você copia aquilo que deu certo, que pode ser um exemplo positivo, que é um exemplo positivo quando nós falamos da Coreia, da Alemanha, do Japão, é um exemplo. Porque nós temos tanta dificuldade, né? Nós olhamos a mesma coisa, meu nobre reitor. Quando nós falamos, a gente conversa muito aqui na questão da nossa Zona Franca. Aí eu cito a palavra assim: nós crescemos, mas não desenvolvemos. E tem pessoas que têm dificuldade de entender o que é crescer e desenvolver, né? Crescer é fácil, desenvolver é mais difícil. E aí, na essência da palavra, o estado do Amazonas tem riquezas incomparáveis aos outros estados. E nós temos a Zona Franca com 51 anos, né? É um pouco menos do que a sua idade. Mas que nós tivemos assim oportunidade, eu estou aqui colocando palavras, que muitos manauaras, muitos amazonenses se perguntam o que seria de nós sem a Zona Franca. E por que nós passamos 51 anos e os nossos comandantes não descobriram o valor dessa fauna, dessa flora, do minério, do pescado, da água, da madeira, de tanta coisa rica que nós temos e que nós poderíamos estar bem melhor do que estamos, né? E a universidade ela tem esse compromisso de buscar. Nós temos a Universidade do Amazonas espalhada nesse estado-país, né? E que este legado, o seu trabalho, da sua equipe que está aqui, super valorosa, isso aí nem qualquer que fosse o salário não pagaria o que realmente um professor, um doutor professor faz pelo esse mundo todo. E especialmente nós temos o privilégio de estar aqui nesse estado. Nós temos compromisso
com essa futura geração, porque nós estamos aí, daqui a um tempo, deixando nas mãos desse futuro, dessas pessoas que estão estudando, né? Porque daqui a pouco eu já estou mais na frente do que o senhor. Daqui a um tempo eu estou deixando aí já a Secretaria de Educação do Estado, e daqui a pouco a Câmara, e a gente vai deixar na mão de quem? Dessas futuras gerações. É um compromisso muito importante. Então, essa felicidade da sua presença e de todos que estão aqui, eu agradeço a Deus, né, pela paz desse ofício, e usando das prerrogativas que me são atribuídas, declaro encerrado esta reunião solene de outorga da Medalha de Ouro do Cidadão de Manaus ao excelentíssimo senhor, professor, doutor, senhor Gleinaldo de Almeida Costa, reitor da Universidade do Estado do Amazonas, a nossa querida, honrosa e, com certeza, mais do que nunca valorosa UEA. Muito obrigado. Obrigado.